Mas vamos lá. Então, a gente vai falar aqui hoje sobre as formações, sobre a trilha de aprendizado do Management 3.0. Teve uma atualização aí recente na virada do ano, então mudou e foi uma mudança significativa, apesar de que, se você conhece a fundo, foi meio sutil, mas foi significativa, vale a pena entender para a gente saber, né? Vale a pena fazer essas formações novas, como que vão ser esses cursos. Então, vou mostrar um pouquinho, deixa eu apresentar para vocês. Eu vou basear muito a minha apresentação nessa imagem. Essa imagem é a imagem oficial do Management 3.0 sobre a trilha de aprendizado. E é legal também que vocês vão ver que o Management 3.0 é um pouco mais além, um pouco mais, não, muito mais do que simplesmente um workshop. Tá? Então, eu vou vir e mexe e voltar aqui. Eu não vou ficar o tempo todo mostrando essa imagem, mas eu vou comentar o que é essa trilha e como que a gente progride nela, tá bom? Então, a gente tem, primeiro de tudo, esse workshop azul claro, né, que é o Foundation Workshop. O Foundation Workshop, ele é o workshop de entrada aí do Management 3.0. É o workshop que vai te dar, como o nome diz, né, Foundation, porque ele é a fundação, a base, o fundamento do Management 3.0. Então, ele é um workshop de 16 horas, e ele apresenta, em linhas gerais, né, o Management 3.0 é composto por suas bases, né, gestão e liderança, pensamento complexo, os princípios, e também as 6 visões de gestão. Então, o Foundation Workshop é aquele workshop que compreende tudo isso, né, todas as bases para você saber, pelo menos, o que é o Management 3.0 de ponta a ponta. Ele já é um workshop bastante prático, né? Ele é um workshop bastante consagrado, né? Porque foi o workshop que o Jürgen criou, né? O primeiro workshop de Management 3.0, então ele já existe há uns 12 anos, pelo menos, e foi, claro, foi sendo evoluído. Recentemente ele sofreu uma atualização importante, foi tirado o módulo de sucesso e falha, que estava no original, e colocado o módulo de gestão de mudanças. Mas é a base para você compreender todo o Management 3.0. E aqui já vem um ponto interessante, né? Durante a pandemia, foi lançado um workshop que era o Fundamentals Online, né? Ele foi meio que uma... Eu vou ver se eu consigo ficar sem meu óculos. Ele foi uma adaptação online do Foundation. Só que o Foundation é um workshop de 16 horas e o Fundamentals, ele tinha 10 horas, né? Ele foi uma versão reduzida, foi até um experimento feito na pandemia, só que agora na virada do ano, né, de dezembro para janeiro, o Fundamental saiu, né? Ele saiu de linha, então hoje não é mais oferecido, ele foi substituído pelo Foundation, porque o Foundation passou a ser oferecido online também, então não fazia mais sentido manter o Fundamentals. Então, acho que uma primeira pergunta que as pessoas podem ter é: eu já fiz o Fundamentals durante a pandemia, será que vale a pena eu fazer o Foundation? A resposta que eu daria é sim, né? Em partes. Na verdade, o Fundamentals você já teve boa parte da base do Management 3.0, mas vale a pena se você quiser ter aí a experiência completa das 6 visões de ponta a ponta. E é claro, como eu falei, está sempre evoluindo, os facilitadores evoluem, então talvez se você fez o Fundamentals com um facilitador, pode ser interessante repetir o Foundation com um outro, né? Então é bacana, eu particularmente faria, mas aí tem que ver a opção, o desejo de cada um. O Fundamentals, ele tem aproximadamente 60% do Foundation, eu diria assim, tá? Então, se você já fez o Fundamentals e for fazer o Foundation, você vai ter pelo menos 40% de novidade. Tá? Eu vou mostrar rapidinho um documento aqui. Esse documento, ele é disponível no site do Management 3.0. Depois a gente coloca um link para eles, que é um documento que descreve a experiência de aprendizado. Então, cada workshop oficial do Management 3.0 tem esse documento, tá? Então, eu estou mostrando aqui, é um PDF, você pode baixar lá no site, se não me engano, no site você só vai conseguir baixar em inglês, mas a gente vai disponibilizar para o pessoal esse material em português. E ele explica o conteúdo, tá vendo, de cada workshop, como ele funciona no presencial e no online. E isso aqui é um padrão, é até legal para todo mundo seguir, né? Todo facilitador do management tem que seguir esse documento, então a gente garante que todo mundo que fizer, independente do facilitador, tenha acesso ao mesmo conteúdo. Então, tá vendo? O Gestão e Liderança, Princípios e Pensamento Complexo, que eu falei que são as bases, e aqui
as 6 visões de gestão. Então, esse workshop, ele compreende isso. Se você for arrastando o documento, você vai entender os módulos que fazem parte, o que é o objetivo de aprendizado desse curso, qual é uma agenda sugerida, essa daqui ela pode variar de acordo com o facilitador, e quais são, aqui embaixo, a experiência de aprendizado de cada um desses módulos, tá vendo? Quais são as questões principais abordadas, o que é de... Essas 3 perguntas, né? Todo módulo do Management 3.0 tem 3 perguntas de aprendizado que tem que ser exploradas durante o módulo, e, nesse caso, não tem, mas os outros, ele mostra também as atividades, tá? Da motivação e engajamento. A gente fala do Moving Motivators e do Kudo Cards. Então, por esse documento, é possível ter uma ideia de tudo que é abordado e já é uma boa fonte para a gente entender, né? Será que é para mim? Será que não é? Mas o Foundation, ele tem toda a base. Então, quem quer entender o que significa o management, quais são as 6 visões de gestão, o que é importante, o Foundation é o melhor caminho. E aí vocês veem que eu estou falando de padrão, né? Workshop padrão. E aí vem uma outra questão que eu acho que é muito importante todo mundo saber, né? Esses documentos que eu falei para vocês, eles existem para descrever cada um dos workshops padrões. Tá? Depois eu vou mostrar desses 4 aqui. Mas uma coisa que é interessante saber, tem um badgezinho roxo aqui, que muitas vezes as pessoas me perguntam, mas esse badgezinho roxo, ele significa que é um workshop personalizado, né? Então, todos os outros são, tá vendo? 2 aqui mais 4, são 6 workshops, são o que a gente considera workshop oficial padrão, né? Que é o que tem esse conteúdo que está descrito no documento. Mas se eu quiser, facilitador, criar um conteúdo personalizado, eu posso fazer esse badge roxo, tá? Então, o badge roxo, eu tenho, por exemplo, atualmente uma masterclass sobre feedback. Eu peguei alguns conteúdos, uns que tem em workshop e alguns que nem aparecem em workshops padrões, e fiz um específico de feedback. Fui eu que criei, é um conteúdo livre que eu que desenvolvi, claro, baseado nos módulos oficiais do Management 3.0. Então, esse roxinho, ele é a minha masterclass de feedback, ela tem esse roxinho. Eu tenho uma masterclass, por exemplo, de OKRs, né? OKR é um dos módulos que você vai ver no workshop Change Leadership. Só que eu faço ele separado e muitos facilitadores por aí também fazem. Só que como é só uma parte, né? Ele é adaptado, aí a gente emite um badgezinho roxo. O que é importante saber sobre o badge roxo? Tá? Quando eu olhar aqui para o lado, pessoal, é que eu estou com o YouTube aqui do lado, onde eu posso ver vocês. Inclusive, quem tiver perguntas, tudo coloca no chat. O Bruno vai consolidar e aí no final eu respondo. Tá? Por enquanto eu vou tocar o barco aqui, mas no final eu respondo as perguntas que tiverem no chat. Então, o roxo, ele tem uma particularidade que é importante saber. Se você quer ser um facilitador, um dos requisitos de ser facilitador é ter um workshop oficial. Então, o workshop roxinho, ele não vai dar esse direito de você se tornar facilitador. Você tem que passar por um dos workshops oficiais. E claro que o que é a garantia do workshop oficial? Que você teve acesso ao que está descrito naquele documento. Então, você tem a garantia de que você aprendeu o que o Management 3.0 propôs, tá bom? E uma segunda coisa que é muito comum, né? Aqui, inclusive, se vocês verem, deixa eu ver se eu consigo dar um zoom, a gente tem aqui, ó, que é a entrada, né? Então, na entrada do Management 3.0, a gente tem o Foundation, que eu acabei de explicar, ou o Agility em HR. Então, o que é o Agility em HR? Né? O Agility em HR, ele é um workshop que foi uma adaptação, né? Foi criado, acho que uns 3 anos atrás, 3, 4 anos, foi um pouco antes da pandemia, que ele é o Foundation, mas ele foi adaptado mais para o mundo do RH. Então, ele pegou alguns dos módulos adicionais, como incentivos e recompensas, contratação de pessoas, desenvolvimento ágil de produtos, e alguns novos que foram criados específicos, que é o pessoas empoderadas, que fala sobre salário, sobre plano de carreira. Então, ele tem alguns assuntos que são mais voltados ao mundo do RH, só que com a pegada do Management 3.0. Então, ele é um workshop muito indicado para quem está no RH, mas quer evoluir o RH, evoluir a prática de pessoas a partir da visão do Management 3.0. Só que uma coisa curiosa
é que o management, eu, por exemplo, também trabalho muito nessa união entre o mundo do RH e o nosso mundo aqui de entrega do dia a dia, das pessoas do delivery, que eu costumo chamar. Então, o Agility HR é um workshop que também pode ser adequado para líderes, para agilistas, para pessoas que, né, ele substituiria o foundation. Você que quer conhecer o management em si, qualquer um dos dois seria adequado, tá? Mas o Agility HR, ele tem um case, ele vai ter uma pegada mais de recursos humanos. E o ou aqui é porque compensa você fazer um ou outro, né? Não é indicado você fazer os dois. Eu diria que 60% do Agility em HR é o Foundation, tá? E alguns módulos do Foundation vão estar um pouco reduzidos para acomodar esse conteúdo adicional. E aí uma pergunta que pode surgir: Thiago, compensa eu que já fiz o Foundation fazer o Agility em HR? A resposta oficial seria não precisa, não é necessário. Só que a minha experiência, né, mostra muitas pessoas, eu mesmo fiz o Foundation, depois eu fiz o Agility em HR para ver as diferenças. E aí acontece o seguinte, a experiência dele é bem diferente, só que você vai ver que tem um conteúdo comum entre os dois. Então, pode haver uma frustração do tipo, ver o Moving Motivator, Delegation Poker, essas coisas tudo de novo, só que é outra forma de encadear os assuntos. Então, eu particularmente gosto e faria, mas fica esse adendo, né? Não é necessário e você vai ter muita coisa que é comum entre os dois. Só que o Agility em HR, ele tem um ponto, porque além desse certificado verde do Management 3.0, ele também é um curso autorizado da IC Agile, né? Então, você recebe, na verdade, duas certificações, essa daqui e o ICP-AHR, que é o Agility in HR da IC Agile, tá? Então, essa é a fundação, a base do Management 3.0, mas a gente acredita que o workshop é só um começo, né? Na verdade, a gente termina hoje o Foundation falando, ó, a gente terminou o workshop, mas a jornada só começou, né? Porque você começa a entrar no mundo do Management 3.0. E uma coisa que muitas pessoas não sabem é que o Management sempre teve módulos adicionais. Tem um módulo, um recente que foi lançado, inteligência emocional, ele tinha melhores reuniões, ele tem feedback, tem módulos para várias coisas mais específicas que antigamente muitas pessoas faziam, eu inclusive fazia na Agilers, que era oferecer esses workshops como um badgezinho roxo, né? Então a gente fez aqui na Agilers uma série de pacotinhos, todos eles com o badge roxo, e a ideia era oferecer esses conteúdos, tanto que por muito tempo aqui na Agilers a gente tinha 100% do conteúdo, né? Todos os módulos oficiais do Management 3.0 a gente oferecia em algum workshop. E o Management 3.0 criou um tempo, durante a pandemia, o Energizing People Plus, né? Que era um workshop roxinho, mas era baseado conteúdos que eram de energizar pessoas. Então, o Energizing People Plus foi a primeira tentativa do Management 3.0 de reunir esses workshops, esses módulos adicionais em workshops, né? Então, foi bem bacana, foi um workshop, eu amava ele, né? Eram 3 módulos, o Felicidade dos Funcionários, o Incentivos e Recompensas, e tinha mais um, agora fugiu da cabeça, mas eram, Indivíduos e Interações, que são os 3 módulos adicionais dessa visão. E foi bem legal, foi um sucesso, a gente entregou bastante, isso até fez a Agilers mudar sua oferta, então a gente tinha vários workshops de 2 horas e meia, a gente passou a ter 5 workshops de 4 horas cada um, porque o Energizing People Plus tinha 4 horas, e era um plano do Management 3.0 criar outros, né? Tanto que o Energizing, ele tem 1/6 ali do badge roxo, e a ideia era que completasse a cordinha inteira. Mas no meio do caminho, com a término aí do isolamento, as pessoas começarem a voltar para o presencial, a gente voltar a ter o Foundation, o Management 3.0 mudou a estratégia. E aí, desde o ano passado, né, existe uma iniciativa que eu participei de várias reuniões, de várias cocriações aí dessa iniciativa, mas eles chamavam até de Workshop Initiative, que era uma nova oferta de workshops, que foi como criaram esses novos workshops que estão aqui, né, que a gente chamou depois de follow-up. Então, qual que é a ideia dos workshops de follow-up? É você aprofundar o seu conhecimento. Então, seu aprendizado, né? Então, o management pegou
todos os módulos adicionais, né? Então, esses que eu falei, contratação de pessoas, incentivos e recompensas, os 3 do Energize Plus, todos os workshops, os módulos que já existiam, inteligência emocional, melhores feedbacks, melhores reuniões, todos eles foram distribuídos entre esses 4 workshops. E aí houve muita discussão, né? A gente fez votação, debate, né? Opiniões, a gente colheu várias opiniões para descobrir qual a melhor forma de dividir esses módulos. E aí, no fim, surgiu essa ideia que acabou virando os 4 workshops follow-up. Então, virou o Change Leadership, o Team Leadership, o People Leadership e o Co-Creation Leadership. Eu já vou explicar o que significa cada um, mas uma coisa interessante é que nesse processo eles perceberam o quê? Que para o Change e para o Co-Creation faltava alguma coisa, né? Então, nessa jornada foram criados 2 módulos novos que estão no Co-Creation. Isso saiu, na verdade, um módulo novo, que é o de trabalho remoto e híbrido, que saiu agora em abril. E no Change saiu o Gestão de Mudanças Avançadas. Então, na verdade, não foi 2 módulos em cada um, foram 2 módulos novos, um em cada workshop. E o workshop de desenvolvimento ágil de produtos, o módulo, ele também foi atualizado para colocar no Co-Creation. Então, esse foi todo o processo, é um processo que levou, acho que praticamente um ano, mas em abril desse ano, com o lançamento do Change e do Co-Creation, eles completaram os 4 workshops. Todos eles, eu vou mostrar aqui para vocês agora, deixa eu abrir, por serem workshops oficiais, eles também têm o documento de aprendizagem, né? Então, deixa eu pegar o do Change aqui. Não sei se vai ser necessário abrir todos, mas eu mostro para vocês pelo menos o do Change aqui, que é um módulo que eu gosto muito. E qual que é a ideia do Change Leadership? Ele é para aquelas pessoas que lidam com mudança. Mas é engraçado que hoje em dia todo mundo muda, né? Fazer a gestão de mudança é um tema muito importante. Então, o Change Leadership, tá vendo? É o mesmo tipo de documento, tem o badgezinho dele, e ele descreve o que é esse workshop. Então, tem o mesmo formato, tá vendo? Qual que é a introdução, resultados de aprendizagem e os módulos que fazem parte dele. Então, a ideia até é eu mostrar pelo menos isso, né? Então, o Change Leadership, que é voltado para gestores de mudança, líderes em geral, que atacam a mudança, ele traz o quê? Gestão de mudanças avançado, que é o módulo novo, que foi lançado para esse workshop. Sucesso e falha, que é aquele que eu comentei que foi retirado do Foundation, né? Que é a Celebration Grid, a ideia da gente saber criar um ambiente de experimentação, né? Porque é importante para ter mudança e ter evolução. E o Métricas e OKRs, que é a ideia da gente trabalhar OKRs e trabalhar boas métricas para poder trabalhar a evolução. Então, tem tudo a ver com mudança, né? A gente acredita que métricas e OKRs principalmente, é um modelo de objetivos que faz o quê? Crescer e expandir a empresa, ou seja, mudar, né? Então, é um workshop que faz todo sentido. Quando eu entreguei ele a primeira vez, né? A gente teve uma das primeiras turmas aí do planeta desse workshop aqui na Agilers, eu achei que fez muito sentido a forma como encadeou esses 3 módulos. Tá? Então, altamente recomendado, ficou um conjunto aí muito bacana, muito bem conectado. Deixa eu tentar abrir aqui o do Co-Creation, que é o outro que foi lançado recentemente. Também a Agilers foi a primeira no mundo a fazer uma turma de Co-Creation, porque a gente já vinha se preparando, né? Inicialmente, eles iam ser lançados em dezembro e até outubro, na verdade, só que aí teve que ser adiado, mas a gente já estava se preparando desde então. O Co-Creation Leadership, ele é um workshop para quê? Para o líder criativo, aquele líder que quer criar um ambiente propício para cocriação, para criatividade, para inovação. Então, ele foi desenvolvido com esses módulos, deixa eu descer, aqui, ó, os módulos Desenvolvimento Ágil de Produtos, que é aquele que eu comentei que foi atualizado, ele sofreu um pequeno refresh, ficou bem bacana. Colaboração remota e híbrida, que é aquele módulo 100% novo, né? Um módulo que foi lançado esse ano. Inclusive, a criação desse módulo foi bacana, porque foi uma cocriação entre vários facilitadores. Eu participei desse processo, foi muito bacana de acompanhar, mas é sobre como usar-se do remoto e do híbrido para ter equipes que colaboram, que têm bons acordos de trabalho. Então, é muito atual, muito relevante hoje em dia, porque
acredito que independente da evolução aí do modo de trabalho, o híbrido meio que veio para ficar, né? Nunca mais a gente vai ter 100% da equipe presente o tempo todo, né? Criatividade e inovação é um módulo que já existia, que junto com reuniões melhores, também já existente, eles compõem a ideia de cocriação. Reuniões, porque é importante a gente saber projetar boas reuniões com estrutura, com forma de aproveitar o tempo junto das pessoas, né? E criatividade e inovação é um módulo que eu gosto muito. A gente já entregava ele, mas agora faz parte aqui para o líder criativo. Então, se você quer ter uma equipe que colabora, que cocria, que gera coisas novas, esse é o workshop bom para liderar equipes assim. Legal? Acho que dá para mostrar os três. Os quatro, né? Olha eu aqui. Agile People Leadership. Então, Agile People Leadership e o Agile Team Leadership, eles foram criados no ano passado e fica um pouco assim, né? O que significa People Leadership e Team Leadership? Qual a diferença? O que significa cada um? E eu vou contar para vocês, né? O People Leadership, ele é um workshop que é voltado para desenvolver um bom líder, né? Então, o Team Leadership, ele serve para a gente liderar e criar ótimas equipes. Esse é o workshop Agile Team Leadership, que é para você, como líder, criar grandes times. E o Agile People Leadership, ele foca mais no desenvolvimento do líder, né? Tanto que o início dele já é com citação do Simon Sinek, porque é tudo sobre ser um grande líder. Sendo que o People Leadership, por que é People Leadership? Porque ele olha para o aspecto pessoas, né? Um grande líder é aquele que chega nas pessoas e trabalha as pessoas. Então, para criar grandes times, a gente tem que saber o quê? Deixa eu mostrar aqui embaixo. Vocês vão entender por que ele saiu antes dos outros, porque os 4 módulos já existiam, tá vendo? Inclusive, indivíduos, interações e felicidade dos profissionais é o que ficava no Energizing People Plus, e o melhor feedback e times são outros 2 módulos muito bacanas, né? O melhor feedback é o que trata do feedback RAP, e times também é um módulo relativamente recente. Ele foi lançado durante a pandemia e é um módulo de como construir grandes times, que elementos a gente precisa que criam grandes equipes, como fazer as pessoas interagirem melhores entre elas e ter diversidade, trabalhar a diversidade, dar feedback nessa galera, tanto nós quanto eles, e a felicidade do ambiente de trabalho, né? A gente ter profissionais felizes que trabalham e geram resultado. Então, é um mix de módulos e conteúdos para a gente fazer o quê? Criar grandes equipes, equipes incríveis. Essa é o mote aqui do Team Leadership. E ficou sensacional. Eu achei no começo que não ia... Nossa, eu já estava acostumado com esses módulos, mas eu acho que a combinação dos 4 ficou excelente. Tá? E o People Leadership, como eu falei, ele é voltado muito às pessoas e criar um grande líder, aí, um líder exemplar, e ele trabalha 4 módulos. Aqui acho que depois até vou sugerir, porque não é significado, ele chama significado e propósito, que é o primeiro módulo, que é trabalhar o quê? A parte de ter significado no trabalho das pessoas, trabalhar o propósito da empresa e das equipes, que é um assunto extremamente importante para a gente conseguir engajar e motivar as pessoas. A inteligência emocional, principalmente como líder, né? A gente tem que desenvolver nossa inteligência emocional. Contratar ótimas pessoas é porque aqui é até um módulo que às vezes pode causar estranheza, né, para quem é agilista, para quem é líder, mas hoje cada vez mais é importante a gente estar presente, porque é uma das fatores chaves para a gente ter grandes equipes, para a gente ter um time bom e poder liderar um pessoal bacana, é saber contratar e participar ativamente disso, né? Hoje em dia, no mundo moderno, contratar pessoas não dá mais para ficar exclusivamente com o RH. E incentivos e recompensas que a gente aprender como recompensar pessoas, como incentivar, como criar bons bônus, né? Ele complementa muito um exercício que a gente faz do pensamento complexo sobre bônus, né? Então, quais são as 6 regras de recompensa? Então, todos eles juntos é como a gente trabalhar aspectos que um bom líder precisa ter. Assim, eu falei que é desenvolvimento do líder, mas para que envolva as pessoas, para que tenha pessoas ao seu lado motivadas. Tá? Então, esses são os 4 workshops follow-up. Eles estão aqui, ó, os 4 documentos, e eles todos são
complementos do Management 3.0. Então, qual que é a ideia, né, e como que tudo isso se encaixa? E também uma outra aspecto que eu não comentei ainda, né? Os 4 workshops follow-up, cada um deles tem 8 horas. Então, esses módulos são distribuídos, geralmente, agora a gente fazia em 2 dias de 4 horas, mas fica um pouco pesado, né? Nosso próximo ciclo a gente vai distribuir em 3 dias. Vão ser 3 dias de 3 horas, porque a gente sempre pode ter uma margem de horas aí. Então, 2 workshops aqui de 16 horas, que são as bases, e 4 workshops de 8 horas. Então, esses 4 juntos dão 32 horas, mais 18 fica, mais 16 ficam 48 horas de conteúdo, é coisa pra caramba. Conteúdo não, né? Prática e tudo mais. E muitas pessoas podem perguntar, preciso fazer o foundation para poder fazer os follow-ups? Precisa, né? Ele é uma recomendação fortíssima que para qualquer um dos 4 adicionais você já tenha feito ou o foundation ou o Agility em HR, né? Por quê? Porque tudo isso que a gente trata aqui, mesmo o OKR, desenvolvimento ágil de produtos, é tudo sobre a ótica e sobre o ponto de vista do Management 3.0. Então, é importante conhecer as bases, conhecer gestão e liderança, conhecer o pensamento complexo, para você compreender melhor a potencialidade desses módulos, tá? Porque todos os módulos têm a filosofia do Management 3.0 por trás. E também aquela questão, né? Será que eu faço um só, todos? De novo, né? Eu sou suspeito a falar, eu recomendo fazer todos. Eu mesmo, como aluno, eu já fiz os 3 aqui, o Change, o Team e o People, e agora, se não me engano, em agosto, comecinho de agosto, eu vou fazer o Co-Creation. Eu gosto sempre de aprender com outros facilitadores, ter essa experiência, e claro que cada workshop que eu faço, eu também melhoro a minha reputação como facilitador, né? Então, eu já fiz esses 3 com outros facilitadores, acho que foi cada um com um diferente, e agora eu vou fazer com um 4º diferente. É legal que eu conheço muitos pontos de vista, estilos de facilitação. Então, eu recomendo, quem é líder, gestor, tem equipes, todos eles vão ser relevantes. Mas caso você queira focar, aí vai por essa linha que eu disse, né? Você trabalha mais com gestão de mudanças, com metas, objetivos de crescimento da empresa, Change Leadership. Você trabalha mais com equipes e quer ter grandes equipes, Team Leadership. Você quer ter um líder melhor e motivar melhor as pessoas, People Leadership. Você trabalha com times distribuídos, times criativos, precisam estar sempre fazendo coisas novas, resolvendo problemas, Co-Creation. Tá? Então, esses seriam os focos, porque você pode fazer qualquer combinação. Você pode ter o Foundation e mais 1, mais 2, mais 4. Né? Aqui na Agilers, a gente oferece os 2, né, o Foundation e o Agility em HR. Hoje, no Brasil, só tem 2 facilitadores do Agility em HR, eu sou um deles. E os 4 follow-ups que você pode fazer cada um independentemente, ou um pacotinho dos 4 juntos. E a gente também oferece a opção da pessoa pegar o Foundation mais um deles, né, um adicional, ou o Foundation mais 4. Né? E claro que, conforme você vai compondo esses pacotinhos, sai mais em conta, né, do que fazer cada um separadamente. Essa foi a estratégia que a Agilers adotou para tudo isso. Tá? Eu vou tomar um gole d'água, olhar aqui para o Bruno para ver se a gente tem alguma pergunta, porque eu vou continuar, né, para vocês verem que eu falei de toda a parte de workshops, mas vocês vão ver que o Management 3.0 vai um pouco além disso daí. Então, vou respirar fundo, ver se tem alguma pergunta. Temos pergunta? Você me passa ou o Bruno vai falar aqui uma pergunta, diga? A Luana Leres quer saber se os documentos, esse documento do management você compartilha. Deixa eu pensar como que eu posso fazer, porque vamos lá, porque só que agora eu vou precisar do óculos que tem que ler lá as informações, mas é tranquilo, ó. E até é legal para todo mundo saber aonde isso fica no site do Management 3.0, mas a gente compartilha sim. Deixa eu só pensar aqui como que a gente vai fazer. Eu vou fazer o seguinte, depois a gente edita esse vídeo mesmo e coloca um link para as pessoas poderem baixar todos eles, uma pastinha com todos os arquivos. Então, depois, Luana, volta aqui no YouTube mesmo e você vai ver todos eles. Mas aqui, ó, workshops, esse eu estou no site do Management 3.0,
aqui são os workshops das turmas, né? Mas se eu vier aqui, ó, nossos workshops, ele tem todos esses que eu comentei, ó, o Management Foundation, Agility in HR e os adicionais. Se eu entro na página específica do workshop, ele tem aqui o... Deixa eu ver aqui, que eu acho que ele vai ter só no Foundation. É bom eu saber de tudo isso para a gente ter aqui as informações. Mas ele tem o documento de aprendizado. Cadê? Será que eu confundi? Olha, eu vou ter que ir atrás disso para responder melhor aqui. Mas, enfim, a gente vai deixar o link e vai estar todo disponível, porque eles são documentos que estão públicos, né? Porque a ideia é a gente entender a experiência de aprendizado para todo mundo saber, quando comprar esse workshop, o que está aprendendo, tá? Então, eles são documentos que estão disponíveis para todos. E, certo? Mais alguma pergunta? Tem o Fábio, para saber valores. Valores, a gente vai passar depois o link da nossa agenda, tá? Os valores pela Agile. Você pode até colocar, Bruno, o link do Simpla. Eu já vou até adiantar para quem já está aqui, mas a gente está numa semana de aniversário, né? A Agile está para completar 4 anos e a gente está comemorando. Então, até domingo, a gente vai ter um cupom, né? O cupom 4A. Esse cupom, ele dá um desconto especial aí para vocês, tá? Então, quem estiver interessado, a gente já tem turma começando semana que vem, então vale a pena já aproveitar esse desconto, mas o desconto só vai estar disponível até domingo, tá? Então é bom correr aí para aproveitar, que o 4A ele dá 20% de desconto em todo o nosso catálogo. Legal? Tem mais alguma dúvida? Não. Não, então, tranquilo, se aparecer mais alguma eu já respondo. Mas só para vocês terem uma ideia, existe um plano, tá? Mas isso ainda é um desejo, ainda foi falado ano passado, mas por enquanto está em stand-by para aguardar. Mas talvez a gente tenha uma forma, né? Quem completar tudo isso, quem passar por toda a trilha, ter um outro nível de certificação, que é o do Agile Leader, né? Aqui, ó, Agile Leadership, tá vendo? Que é a pessoa que tem todo aí esse conhecimento, esse expertise. E aí, só para mostrar o que tem além das formações, né? Como eu falei, os workshops são só o começo, mas tem muito mais para a gente desenvolver, né? A liderança é quase que um desafio contínuo aí. Tem mais uma pergunta? A Luana, quer saber para quem quer ser um facilitador do M3, como que brinca? E a Karine também quer saber como funciona a certificação. Muito bom. 2 ótimas perguntas. A do facilitador é o que eu ia entrar agora, mas a da certificação, Karina, a certificação do Management 3.0, ela é baseada em aprendizado e em experiência. Então, todos esses workshops, eles obrigatoriamente têm que ser feitos ao vivo e com um facilitador oficial, tá? Então, você tem que tomar cuidado, por exemplo, não existe workshop de management gravado ou via Udemy, essas coisas. Se você já fez, né, no Udemy, na intranet da sua empresa, eles são conteúdos, são válidos, são bacanas, mas não são certificações, não são validações de aprendizado, tá? Então, workshop de Management 3.0 tem que ser ao vivo e presencial, assim, pode ser online ou em carne e osso, mas tem que ser ao vivo. Você não pode ter conteúdo gravado, porque ele é muito jogos, dinâmicas, práticas, discussões, né? O mais rico deles são a discussão. Então, a gente até, você pode ver que não tem a palavra certificação aqui, né? Porque você fez workshop, você já tem o badge de workshop oficial. Então, não é exatamente uma certificação. Você tem o seu selo assim que você conclui a aula ao vivo. A não ser o Agility in HR, tá? Que o Agility in HR, ele tem um exercício de certificação que os alunos fazem ao longo do workshop. Mas é legal que, no meu caso, por exemplo, nas minhas turmas, a gente já vai construindo durante o workshop, mas é preciso entregar esse exercício porque é uma exigência, porque o Agility in HR, ele tem uma certificação, que é a certificação da IC Agile, tá? Os outros são certificados mesmos de que você passou pelo workshop ao vivo, tá bom? E para o facilitador poder emitir esses selinhos aqui dessas cores, ele precisa seguir aqueles guidelines que tem no documento. Tem que ser no máximo 20 alunos, tem que ter uma carga horária mínima, tem que abordar aqueles temas que estão descritos,
tá? Então, tem todo esse rigor para a gente garantir que as pessoas aprenderam isso, tá bom? Mas em caso de certificação, uma coisa que eu acho interessante é esse próximo que eu ia comentar, e aí eu já vou chegar também no facilitador aqui que a Luana perguntou, mas o Practitioner do Management 3.0, que é o COP, né, Certificado de Prática, ele é um relatório, é um certificado que, para mim, é um dos mais poderosos do management. Eu fiz lá atrás, porque ele é necessário para ser facilitador do Agility em HR, mas o Practitioner, ele é um workshop que é baseado em experiência, ele não é baseado em aula. Então, você não precisa fazer uma aula para ter esse workshop, esse certificado, porque ele é baseado em prática. Então, o que você tem que fazer? Você tem que descrever 7 experimentos que você fez no seu trabalho, fazer um relatório, um texto, que tem que ser publicado, tem que estar no blog, no LinkedIn, em algum lugar público, e você, tendo eles 7 validados, você tira o certificado de prática. Então, ele é um certificado baseado em execução, em experimento. Você nem precisa ter um workshop de Management 3.0 para ter ele, porque você pode pesquisar na internet, ver toda a documentação, executar a ferramenta e fazer os relatórios. Eu até trouxe aqui, que eu separei nos materiaizinhos para hoje, que é um guia que eu sempre mostro para os alunos meus que fazem os nossos workshops, que é o guia de como fazer esse relatório. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, mas ele dá uma diretriz mínima, tá vendo? Aqui está em inglês, os relatórios precisam ser em inglês. A gente está num trabalho lá para um dia tudo isso também poder ser em português, mas por enquanto os relatórios têm que ser em inglês. Mas você tem que fazer também uma pequena introdução, explicar a prática que você quer executar. Ele até fala que você tem que manter isso curto, né? Porque eles já conhecem as práticas, ele só quer saber para ver se você tem uma ideia do que você está fazendo. Você vai descrever por que você decidiu fazer essa prática, como você aplicou ela. Então, eu chamei todo mundo na sala, dei as cartinhas, fiz isso, fiz aquilo, como que foi a mecânica, né? E o que você aprendeu. É muito legal você colocar, e ele fala, tá vendo, a parte mais importante, que é o que você aprendeu, o que deu certo, o que não deu, o que você recomendaria para as outras pessoas fazerem diferente. Vocês veem que a estrutura é bem simples, mas são informações extremamente importantes, principalmente, né? Por que você decidiu usar essa prática? Qual foi o passo a passo, né, o mecanismo que você usou e o resultado, os aprendizados como facilitador. Você tem que fazer 7 desses, você submete esse relatório, você tira o certificado de prática. Para mim, eu considero um dos mais poderosos aí, porque ele mostra que você realmente fez, que você pôs a mão na massa e que você gerou resultados. E eu também, como facilitador e como na Agilers aqui, a gente dá apoio, então podem me procurar quem precisar, quem quiser entrar nessa jornada. Eu já passei por ela, já tenho alguns aprendizados, então a gente apoia em tudo que for necessário. Tá bom? Vamos lá, que tem agora a da Luana, que talvez muitos me perguntam. Eu não vou entrar em detalhe máximo, porque não é o objetivo principal hoje. A gente tem um workshop que eu já vou mostrar para vocês, que eu explico em detalhes sobre como é e o que é ser um facilitador, mas é esse badgezinho azul, né? O que eu comentaria sobre ser um facilitador? Primeiro, gente, é importante saber que para você usar o Management 3.0 no dia a dia, na sua equipe, na sua empresa, com os seus times, você não precisa ser um facilitador, né? O management ele é livre para uso, inclusive é legal você fazer todos os workshops, aprender com alguém credenciado, oficial, para saber que você está indo no caminho certo, mas você nem precisa dos workshops, tá? Você pode baixar lá no site, ler a documentação e aplicar. O facilitador, ele tem o quê? Ele tem acesso ao material em PowerPoint para poder usar, ele emite esses badgezinhos aqui coloridos, ele faz parte da comunidade de facilitadores e ele está lá no site, né? Aparece listado como um facilitador. Só que é um negócio, né? Você ser facilitador é vender cursos, é vender consultoria, é usar isso profissionalmente. Se esse for o caso, vale a pena, tá? Inclusive, está passando por um estudo, né? Eles estão pensando em diversificar um pouco, porque às vezes a pessoa quer usar isso muito internamente, mas não quer ser uma escola de Management 3.0, por exemplo. A gente vai abrir mais possibilidade para esse tipo de atuação. Mas isso é projetos futuros, né? Legal acompanhar,
né? Bruno, depois coloca o link do Management 3.0 Brasil no LinkedIn, que é a página oficial, que é onde a gente divulga todas as novidades em português. Mas eu só vou adiantar que para você ser um facilitador, o que você precisa? Ou do Foundation, ou Agility em HR, claro, qualquer um desses dois, ou o Practitioner, né? Então, você tem dois caminhos, que é você ir pelo caminho das aulas, do workshop, ou pelo caminho da prática, que é o Practitioner. Então, olha que interessante, você pode ser facilitador sem nem ter feito o workshop, né? Se você comprovar que você rodou, que você tem, né, ciência daquilo, você já pode se tornar um facilitador. Mas eu acho que vale a pena passar pelo workshop até para ver estilos, para você aprender da forma mais adequada aí de como se tornar um bom facilitador. Tá? Então, tendo um desses dois, ou o practitioner, você já é apto a ser um facilitador. A única coisa é que você tem um prazo de 12 meses. Então, depois que eu fiz o foundation, eu tenho 12 meses para me tornar um facilitador. Bom? E o Fundamentals, né, ele também permite que você seja facilitador. Eu não citei ele aqui porque ele foi descontinuado, mas como foi em dezembro, então até dezembro desse ano ainda é possível ser um facilitador se você fez o Fundamentals. Tá? Mas qualquer coisa, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente tem um workshop gravado, eu gravei bastante informação sobre o que é ser um facilitador. Está aqui, ó, está lá no Simpla. Coloca também o link, Bruno, para o pessoal, mas é uma gravação que tem no Simpla Play. Esse valor aqui é um valor simbólico que a gente doa para instituições e ONGs, mas ele fala certinho tudo isso, né? Quanto custa, qual que é o processo, quanto paga por ano, quanto custa para dar aula. Então, quem quer ser um facilitador, vale super a pena olhar esse conteúdo aqui no Simpla Play, tá? E aí, vão lá, podem me escrever, tirar dúvidas, mas eu recomendo ver esse conteúdo, porque daí você vai ter todo o preparo e ter bastante ciência do que é necessário para se tornar um bom facilitador. Tá? Não ensino lá a facilitar em si, apesar de que eu estou pensando seriamente em criar alguma mentoria, alguma coisa nesse sentido, mas a ideia é você entender o que significa ser um facilitador. Eu vou partir para o finalzinho ali da Learning Path, mas o Bruno falou que tem mais duas perguntas. É a Cintiane, para saber se qualquer líder pode participar e se o workshop presencial ou são aulas ao vivo. Tá, qualquer líder, sim, pode e deve participar, né? Quem quiser, manda o link do nosso site, do Introdução à Gestão 3.0, eu falo sobre o que ele é, mas as pessoas percebem que, assim, é essencial, né? Acho que qualquer líder moderno que quer estar atualizado tem que participar. É claro que uma empresa mais tradicional, mais hierárquica, mais, né, corretinha, assim, muito formal, vai ser mais desafiador, mas você vai tirar proveito porque você viu, ele é voltado para lidar com pessoas, lidar com a equipe, e você pode fazer isso de forma diferente, mesmo que a sua empresa seja mais tradicional. Então, eu acho que hoje, depois de todo o estudo, todo o contato que eu tive com isso, eu considero que é essencial para qualquer pessoa conhecer. Tá? A base do Management 3.0, o seu conhecimento, o seu conteúdo é essencial para líderes, para gestores. E a segunda pergunta era sobre o presencial, né? O ao vivo que eu falei, tanto online quanto presencial, ele tem que ser ao vivo porque não pode ser gravado, tá? Mas o presencial e o online hoje são equivalentes, os dois têm que ter 16 horas, seguir a mesma dinâmica. Eu não vejo diferença, eu acho que o aprendizado é bem legal. Eu, por exemplo, é que agora a gente não tem feito muito presencial, porque a procura está bem baixa, né? As pessoas têm preferido fazer online, mas a minha ideia é ter o ideal é ter as duas experiências, né? Então, quando a gente tiver um presencial do Foundation, vale a pena, por exemplo, fazer o Foundation presencial e os follow-ups online, pode ser uma coisa interessante, mas a experiência, as dinâmicas, os exercícios são os mesmos, tá? A gente reproduz no ambiente online tudo aquilo que é feito no presencial. A única coisa, como eu comentei, tem que ser ao vivo, tá bom? A Karina também quer saber como funcionam os workshops no online, por ter atividade. Então, a gente aqui na Agile, tá? Cada facilitador cria o seu, apesar de que hoje em dia a gente tem um Miro padrão que o Management 3.0 ofereceu para os facilitadores, mas a gente usa o Miro, a gente usa as salas simultâneas no Zoom,
É assim, gente, é um workshop super dinâmico, participativo, a gente nem vê o tempo passar, né? Hoje de manhã eu dei um que eu estou fazendo essa semana, todo dia de manhã dentro de uma empresa, foram sessões de 3 horas, inclusive o nosso online hoje em dia, a gente está procurando limitar as sessões a 3 horas, porque senão fica muito pesado, mas é assim, gente, dinâmica, execução, assim, discussão e debate, conteúdo, você nem percebe quando você vê as 3 horas passou assim, é bastante intenso, mas tem muita dinâmica, é prático também, tá? A gente faz a facilitação de uma forma que usa carta, usa jogos, usa tudo que a gente tem no presencial. Eu acho que a única coisa que é diferente é que no presencial tem o corredor, tem o café que você pode cruzar com qualquer pessoa a qualquer momento. Eu acho que essa é a única grande limitação no online. Mas a gente contorna isso, né? Porque no online, a cada atividade, a gente vai trocando os grupos, misturando as pessoas, porque daí a gente tem mais garantia que ao longo do curso você vai interagindo com diferentes pessoas, tá? Mas é um treinamento completamente dinâmico, participativo e ativo, tá? Mesmo sendo online, a gente faz todas as dinâmicas. Fechamos as perguntas? Boa. Então, deixa eu mostrar o finalzinho ali, que é muito importante, porque tem mais algumas coisas, né? Então, você pode ter um facilitador, como eu falei, e se você quiser dar o verdinho escuro aqui, o Agility em HR, tem uma licença adicional, que é essa última, que é aquela que eu falei. Eu tenho que ter o practitioner, eu tenho que passar por um processo da própria SC Agile, ele é um pouco mais trabalhoso e elaborado, mas esse verdinho água aqui é uma licença adicional que você pode dar workshop verde escuro. Então, um facilitador azul escuro, aqui esse de cima, ele pode dar qualquer workshop, exceto o Agility em HR. Só o Agility em HR que a gente precisa ter uma licença especial, tá? Eu tenho as duas, e são duas licenças, tá? Não são a mesma com alguma coisinha, são duas licenças que você precisa ter. Tem que ser um facilitador, e aí você faz o Agility em HR. Isso, gente, é toda a parte de aprendizado, cursos, workshops e tudo mais. Mas o Management 3.0, ele tem uma comunidade incrível, né, que é a comunidade, ela abre inscrições de tempos em tempos, então tem que ficar atento para saber o próximo período de admissão, e tem eventos e conferências, né? A conferência do Management chama Forward, né? A gente teve ano passado, no final do ano, em Berlim. Esse ano, pelo que eu ouvi dizer, ela provavelmente vai ser online, ali no segundo semestre, mas é um lugar para as pessoas levarem conteúdo, experiências e práticas do management. Ainda essas dois fóruns fortemente em inglês, mas eu, junto com o pessoal de times de representação, a gente está lá trabalhando para que cada vez mais isso saia em português. Então, eu só vou mostrar para vocês a comunidade, eu já tinha separado aqui, mas a gente tem, aqui, ó, a comunidade do Management 3.0. Eu estou com acesso a ela porque eu sou membro, né? Então eu estou cadastrado. Vocês não vão conseguir ver isso publicamente, mas está vendo, ó, aplicar para se tornar um membro. Isso aqui você tem que ficar atento porque ela abre de tempos em tempos, ela não fica o tempo todo disponível para abrir. Mas você, ó, vai ser avisado porque ela vai abrir novamente em setembro. Então, em setembro, a comunidade vai pegar novos membros. É muito bacana porque tem encontros, tem práticas, tem discussões, estudos de caso. Rola muita coisa bacana nessa comunidade do Management 3.0. Como eu falei, por enquanto ainda ela é mais forte em inglês, mas recentemente a gente teve um evento bacana com o pessoal de Latam em espanhol, e agora eu já vou estar em contato com a Sara, que é uma das administradoras aqui da comunidade, para a gente começar a ter encontros em português. Eu sei que tem bastante brasileiro na comunidade, tem a galera de Portugal, mas a gente quer que tenha encontros, eventos e conteúdo, inclusive um grupo de discussão aqui em português. Tá? Mas ele é muito legal, ó, tem para você se envolver, tem recursos especiais, gravações, tem a parte dos eventos que a gente participa. Eu, sempre que posto, acho que semana que vem vai ter um que é sobre, deixa eu ver aqui, que eu me inscrevi, vai ser na terça-feira, mas eu fiquei... Salary Fórmula, né? Salary Fórmula, olha que interessante, né? Salary Fórmula é uma prática do Management 3.0, não é muito conhecida porque ela é muito voltada para RH, né? Então, o Salary Fórmula, por exemplo,
é uma das práticas que ela é abordada aqui no Agility em HR. Você só vai achá-la efetivamente no Agility em HR. Mas na terça que vem vai ter um encontro na comunidade do management para falar de sala de fórmula, um encontro prático com atividade. Então, vale muito a pena acompanhar isso também. Tá? E aqui, para terminar, que são os seus adendos, os seus plugins como facilitador, mas quando você vira facilitador, você também pode engajar de algumas maneiras adicionais. Uma delas é o Application Panel. O Application Panel é o painel, é a banca, digamos assim, que avalia os novos facilitadores. Então, todo mundo que se inscreve como facilitador tem que preencher um formulário lá explicando uma série de questões que a gente pede, e aí 2 avaliadores vão pontuar todos aqueles itens para saber se você tem condições naquele momento de se tornar um facilitador. Então, você precisa ter o aval de 2 participantes do Application Panel. Eu faço parte do Application Panel. Essa semana eu avaliei 2 pessoas, inclusive uma brasileira que, na verdade, vive em Portugal, mas a gente avalia todo esse formulário para a gente poder ter certeza, né, que o pessoal que está vindo se tornar facilitador ponta firme aí e vai continuar esse bom trabalho. O COP Panel é o painel de avaliação do certificado de prática. Então, quando você manda os 7 relatórios, alguém tem que avaliar. É esse COP Panel. Eu não faço parte dele, né? Quando abriram essa possibilidade, eu precisava ser facilitadora há pelo menos 3 anos, eu ainda não era, mas depois acabei não indo atrás, mas eu vou ver até se eles abrem novas vagas para eu participar, e você pode ser um representante regional como eu, né? Eu sou representante oficial do Management 3.0 aqui no Brasil, a gente tem um time de representantes, inclusive tem uma vaga aberta, né? A gente vai agregar mais uma pessoa, a gente quer até nesse movimento conectar mais o pessoal de Portugal. Claro, tem que ser um facilitador, esse é um requisito só para quem é facilitador, mas são formas de você engajar ainda mais, né? Pelo painel de aplicação, painel do certificado de prática e representação regional. Então, tem um mar aí de possibilidades, tem muita coisa que dá para fazer. Então, é isso que eu queria passar, né? Para todo mundo entender o que significa tudo isso? Ver que o Management 3.0 não é só workshop, na verdade, o Management 3.0, gente, é prática, é experimentação. Então, é muito de fazer acontecer. Então, o workshop é um laboratório para isso. É legal você fazer o workshop oficial, porque ele é assim, é exercício, é mão na massa, é discussão, é aprendizado, mas o que vai realmente potencializar é isso, é estar em comunidade, é ver estudos de caso, é compartilhar, tá? Então, eu queria passar esse panorama para todo mundo entender aí, se posicionar e saber o que fazer, tá bom? Então, essa é a visão geral, toda a trilha de aprendizado. Agora, quem conseguiu chegar até aqui nesse vídeo já conhece toda a estrutura de aprendizado e de envolvimento que você pode ter com o Management 3.0. Deixa eu ver aqui se temos novas perguntas. Não, acho que deu para responder tudo. O Bruno colocou os links ali certinho. Depois a gente só vai mudar a descrição aqui do vídeo para vocês poderem ver a questão do material tal, e a gente coloca numa pastinha. Mas acho que foi bem legal. Eu cumpri o objetivo que eu tinha, pelo menos, para essa live, que era passar esse panorama. E a nossa ideia é deixar esse vídeo no nosso canal para que ele sirva de referência. Então, depois mandem para os amigos de vocês, compartilhem com a galera para todo mundo conhecer aí. E aproveitem até domingo, né, o nosso cupom especial de aniversário aí, com todos esses workshops, exceto o Agility em HR, ele ainda não está na nossa agenda, mas assim que possível vamos ver uma data para ele, porque é um workshop incrível, tá bom? Então, agradecer todo mundo aí, liberar o pessoal para descansar, e obrigado, a gente se vê por aí. Espero vê-los nos próximos workshops, que a gente tem bastante aí no futuro, tá bom? Valeu, pessoal!